Ambulância é o novo filme do Michael Bay e faz jus ao seu nome, porque a gente passa basicamente 2 horas dentro de uma ambulância. Eu vou começar esse vídeo sendo completamente honesto com vocês, como eu sempre sou aqui no canal, sempre sou honesto aos meus sentimentos e também não escondo quando tem um diretor que eu não sou muito chegado, que eu não gosto por esse ou por aquele motivo, como é o caso aqui do Michael Bay, diretor de Transformers, diretor de Bad Boys, que aí eu já gosto um pouco mais, diretor de A Rocha, lá da década de 90, que é o único filme dele que eu realmente gosto, e de muitos outros trabalhos bem fraquinhos, Armageddon, entre outros. Então ele é esse diretor de ação, digamos, super explosivo, com um estilo muito próprio, com um diretor até bastante autoral, mas é a prova de que ser autoral nem sempre quer dizer ser um bom diretor. Apesar de eu achar que o Michael Bay, ele sabe fazer algumas coisas muito bem no cinema de ação, mas os filmes dele têm muitos e muitos problemas, e alguns desses maneirismos que ele meio que criou ao longo da carreira que pra mim não funcionam muito bem assim. E aqui em Ambulância, de certa forma, ele vai trazer todos os elementos dos outros filmes dele de volta, com talvez uma modificação que aí me faz gostar um pouco mais do filme. Ainda não sou muito fã desse novo filme do Michael Bay, mas eu acho que é um filme mais aceitável do que os últimos trabalhos dele. Então a gente vai ter mais uma vez aquele cinema dele de excessos, então tudo aqui, quando eu tô falando de excessos, não são só as explosões, mas basicamente tudo aqui no filme vai ser em excesso. O drama vai ser exposto à 10ª potência, ele vai usar aquilo que ele gosta muito, que é aquele flare, né? Aquela luz como se fosse a luz do sol passando pelo personagem para tentar dar um drama a mais, com muita câmera lenta, com muito close, ou com muitos ângulos de câmera diferente. Então aqui a gente vai ter muito contra-plongé, né? Aquela câmera de baixo que muitas vezes não vai ter muito sentido, muito close bem próximo do personagem, muito plano holandês, que é o plano torto, né? Então a gente vai ter todos os elementos possíveis que ele vai tentar gerar aqui essa super dramatização, ou quando ele vai pra ação, tudo vai ser grande demais, vai ser explosivo demais. Os movimentos de câmera, ele vai fazer umas aéreas com drone, né? Que vai descer do nada a câmera e vai passar por aquilo, como se fosse para situar a gente no ambiente, com muitos cortes. Então toda a pegada dos filmes do Michael Bay vão estar presentes aqui de novo, até nas atuações. Como ele vai trabalhar a personagem da Eiza Rodrigues, é muito parecido com o que ele já fez anteriormente com a Megan Fox em Transformers, com a diferença que a Eiza é muito melhor atriz do que a Megan Fox, ou o próprio Jake Gyllenhaal aqui, como vai ser o Jake Gyllenhaal solto para poder exagerar à vontade e vai contrastar com o personagem do Yahin Abdul-Mateen, que aí já é para ser o personagem mais contido. Então ele vai elevar demais, vai ser um cinema de excessos como sempre foi o cinema do Michael Bay. E isso em muitos momentos me incomoda, mas por outro lado eu acho que o que ele faz bem em Ambulância e que pode incomodar muita gente, e eu entendo a quem vai incomodar mais do que me incomodou, é que ele, pelo menos aqui, ele vai direto para ação. O Michael Bay ele tem muito problema como contador de história, como desenvolver uma narrativa, como desenvolver o drama dos personagens. Esse é talvez o grande problema dele em outros filmes, como por exemplo Transformers, quando ele tenta desenvolver uma mitologia própria, quando ele tenta desenvolver esses personagens. Aqui em Ambulância foi o que eu falei lá na abertura. É um filme de basicamente 2 horas de perseguição. 2 horas a gente acompanhando essa ambulância e os policiais perseguindo esses assaltantes dentro dessa ambulância. Então, quem espera algo além disso no quesito história, por exemplo, não vai ter. Ele vai direto para ação e na ação ele até que se sai bem. O Michael Bay, ele teve muitos problemas em outros filmes dele com excesso de cortes, o que ele fez muito em Transformers, mas aqui eu acho que ele consegue localizar bem a gente e quando ele quer deslocalizar a gente na ação, ele também é eficiente. Então talvez o grande mérito de Ambulância e que torna para mim um filme mais palatável, e eu vou usar esses sinônimos, digamos assim, assistível, palatável, porque eu ainda não gosto do filme, eu acho um filme
razoável para fraco, mas é um dos mais aceitáveis dos últimos filmes que ele fez. E o que faz isso, pelo menos para mim, pessoalmente, na minha relação com o filme, é justamente em como ele consegue controlar o ritmo do filme. Controlar o ritmo do filme principalmente por meio da montagem aqui. Então ele consegue manter um ritmo frenético, mudando a ação o tempo inteiro. Por mais que a gente tenha sempre uma perseguição, ele sempre está criando algum tipo de conflitinho novo para esses personagens resolverem ou para os policiais resolverem, e com isso o filme vai avançando nesse ritmo frenético, mas nunca parece repetitivo demais. Não sei se essa seria a palavra ideal, porque sim, o filme ele vai se repetir bastante a partir do momento que ele vai ser basicamente a mesma coisa durante toda a sua duração, mas pelo menos ele vai conseguindo alterar esse conflito. Por mais que, se a gente olhar pelo lado do roteiro, esses conflitos que vão surgir são, na maioria das vezes, assim, a gente tem que simplesmente ignorar qualquer tipo de lógica ou coisa parecida. O próprio conflito inicial que coloca esses personagens a serem perseguidos dentro da ambulância vai surgir de uma estupidez que os personagens vão fazer, que se eles não tivessem feito, simplesmente não teria filme. Então a gente vai ter muito desses conflitos, coisas que vão ser colocadas ali aleatoriamente só para surgir conflito e o filme continuar se prolongando durante mais de 2 horas. Então, mais uma vez, eu acho que vai ser um filme que vai ficar bem dividido mais uma vez entre os filmes do Michael Bay, com aqueles que são fãs do cinema de ação do Michael Bay. Talvez tenha um bom filme aqui para se divertir, digamos assim, com essa ação frenética que vai se estender durante toda a sua duração. E quem não gosta do cinema do Michael Bay, ou quem espera de um filme de ação mais do que apenas um diretor que vá direto para ação, aqui esse filme pode ser bem frustrante, porque no que diz respeito, lógico, a personagens, ao background desses personagens, a tentativa de desenvolver qualquer relação dramática entre eles, ou o quesito de heroísmo, como em alguns momentos o Michael Bay ele vai até satirizar isso, mas como ele vai trazer o lado mais patriótico e tal, tudo isso é nível Michael Bay. Mas pelo menos aqui, pelo menos pra mim, o filme vai funcionar melhor, justamente porque ele tira um pouco o peso desses elementos dramáticos e traz quase que a cidade como o espaço dramático que ele quer trabalhar a ação. Então ele joga a gente numa situação e a partir dessa situação a gente vai ver como ela se desenvolve dentro dessa cidade. Como se Los Angeles fosse o palco para esse show que todo mundo vai acompanhar e a gente junto vai acompanhar também. É um filme de um ritmo muito bom mesmo. E isso nunca foi, talvez, o grande problema, ou isso talvez nunca tenha sido um problema na filmografia do Michael Bay. Agora, quando a gente sai da ação, claro, são muitos e muitos e muitos problemas aqui em Ambulância, e a maioria deles que já vem de toda a filmografia do Michael Bay. O Michael Bay, ele é um diretor meio fetichista, digamos assim. Ele tem alguns fetiches por alguns tipos de plano, por um tipo de hiperdramatização, até como ele vai usar a música ou humor que é muito brega. Funcionava até nos anos 90, como eu citei, por exemplo, com A Rocha. Eu acho que A Rocha ele consegue trabalhar bem esses elementos. Agora, em 2022, o filme, quando a gente vai analisar um pouco do uso da linguagem aqui, como ele tenta criar o drama desses personagens em cena, ou como ele tenta dramatizar o plano com um ângulo diferente ou um excesso diferente, tudo isso soa muito deslocado em 2022, tudo isso soa muito ultrapassado. Então é sim um filme muito, mas muito mesmo, brega demais. Muito brega mesmo, talvez um dos mais bregas que eu tenha visto nos últimos tempos, mas também é algo que é bastante recorrente na filmografia do Michael Bay. No fim das contas, para mim, Ambulância não foi a tragédia que eu esperava quando entrei na sala de cinema. Eu vi que muita gente na cabine de imprensa não compartilha da minha opinião, porque teve muita gente que saiu completamente puto com o filme mesmo, mas também não é um bom filme, não é um filme que me agradou, não é um filme que eu assistiria no cinema se não fosse convidado para a cabine de imprensa. Então eu acho que é um filme que vai ficar entre os menos piores para mim na filmografia do Michael Bay, mas longe de ser um grande filme. Pelo menos quando ele abandona um pouco desses fetiches dramáticos dele no que diz respeito aos personagens e à história, principalmente a tentativa de resolver uma mitologia, pelo menos ele se sai melhor porque ação ele sabe fazer até certo ponto. Esse cinema de excessos na ação
me agrada muitas vezes, não tanto como Michael Bay faz, mas pelo menos ele é minimamente competente em como ele resolve essas cenas de ação no que diz respeito a criar um ritmo do filme que a gente consiga acompanhar o filme inteiro. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês estão esperando para Ambulância, ou se você está vendo esse vídeo depois de já ter assistido ao filme, o que você achou do filme, o que você acha do Michael Bay. Comenta aqui numa boa que a gente pode trocar essa ideia. Por hoje é isso e corta.